STF prendeu generais de ponta e o vice Mourão ficou de fora da mira. Na verdade, o que é isso? Né? Isso é o mestre mandou. Não foi a Globo que inventou isso. A coisa fica ridícula no Brasil porque é a cópia do que está acontecendo nos Estados Unidos. Então o que o Guga está fazendo? Ele está repetindo o que ele ouviu aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos a imprensa democrata tá, meu Deus, um condenado e tal. E no Brasil, como eles repetem tudo que eles dizem aqui nos Estados Unidos, fica essa coisa meio ridícula. Mas é por isso que eu digo para vocês que não adianta vocês ficarem tentando entender a política brasileira sem entender o que se passa na política global e principalmente na política americana. É por isso que eu fico enchendo o saco de vocês com pauta dos Estados Unidos o tempo inteiro. Por isso que tem tanta notícia dos Estados Unidos no paulofigueiredoshow.com. Porque vocês precisam saber de onde vem a ordem. Porque tem uma ordem vindo de algum lugar. E eu vou dizer para vocês hoje de onde vem a ordem. Aqui. De onde vem a ordem para chamar criminoso condenado em todas as oportunidades? Do filho do Jorge Soros. Tá ele aqui. Democratas deveriam referir-se a Trump como um criminoso condenado em todas as oportunidades. A repetição é a chave para uma mensagem de sucesso e queremos que as pessoas rejeitem a ideia de contratar um criminoso condenado para o cargo mais importante do país. A família Soros que financiou a campanha dos promotores em todo o país, mas financiou muito mais do que isso. Financiou muito mais do que isso. O cara que financiou a campanha do promotor que condenou o Trump e o cara que agora que veio com todo esse plano de inviabilizar o candidato popular de direita através do judiciário está mandando a imprensa, e a Globo obedece, falar sem parar. É um criminoso condenado, é um criminoso condenado, é um criminoso condenado. Soa familiar para você essa estratégia de um bilionário utilizando o judiciário para inviabilizar o candidato popular da direita? E se eu te disser que essa é a mesma turma por trás da condenação do Bolsonaro no TSE? A mesma turma que hoje transformou o Bolsonaro em inelegível. Ó, se você não acredita em mim, depois de tudo, tá aqui, ó. Think Tank que manteve parceria com o TSE é financiado por quem? Soros. TSE, não tô mais falando dos Estados Unidos. Tá aqui, a Open Society Foundation, do Jorge Soros, financia o Instituto Garapé, que colaborou com o TSE entre 2022 e 2023. Sem custos aos cofres públicos. Tá aqui. Firmaram parceria com o Instituto Igarapé e o TSE a partir de um termo de cooperação em 11 de novembro de 2022. A Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação solicitou o contrato. E aí você entra aqui, Sleeping Giants Brasil, Fundação Escola Superior da Defensoria Pública. E eu não preciso, já mostrei aqui para vocês várias coisas do Soros, além dos Sleeping Giants, a agência pública, que fica aquela menina que eu esqueci o nome, fazendo noticiazinha para difamar o que a gente faz nos Estados Unidos, trabalhando com o TSE, tudo financiado por Soros. O Instituto Vero, lá, acho que é esse o nome, porque tem que ser alguma coisa gaslighting no nome, né? Do Nilip Feto, financiado pelo Soros. Esse é o TSE que utilizou o mesmo expediente, ou seja, e o mesmo, a mesma turma do judiciário que também está tentando botar o Bolsonaro na cadeia. E é por isso que eu falo, se você não entende essas engrenagens que tem por trás, fica fazendo discussão política no dia a dia, no farejinho, não tem condições de participar do debate público.
É por isso que eu trago essas pautas aqui, porque ninguém vai trazer isso para você. Pô, presta atenção no que está acontecendo. Tem um cara, ou na verdade um grupo, de um punhado de bilionários querendo decidir quem vai mandar no mundo, pô. Esse cara tá tentando alterar o resultado da eleição americana. Talvez na direção oposta que ele quer. Mas no Brasil ele foi bem sucedido. No Brasil ele foi bem sucedido. O tema do meu vídeo na PragerU, se você não assistiu, assista. Eu vou colocar ele em português legendado no site. Ontem a PragerU colocou. É um vídeo extremamente ousado, talvez o vídeo mais ousado que eu tenha feito nos Estados Unidos, explicando como o TSE do Alexandre levou o Lula à presidência. O que não deu para dizer ali no vídeo, mas eu disse no Congresso, é que boa parte disso foi financiado por esses caras, pelo George Soros. O Atlantic Council, que criou todo o framework teórico utilizado pelo Alexandre, financiado pelo George Soros. Então o cara decide quem vai ser o presidente do Brasil e quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. E nego chama essa porcaria de democracia, instituições democráticas. Vai bastar, pô. Democracia é vocês fecharem rede de televisão a mando dos Sleeping Giants, financiado por um bilionário de fora. Não é ninguém. Ou vai dizer que a Rede Globo, repetindo aqui, um condenado, representa alguém hoje em dia? É uma máquina de manipulação. Agências bancadas pelo Soros, juiz fazendo convênio com bilionário Soros e companhia. E claro, não adianta. Por enquanto vai ter um tempo, vai ter uma galera que vai cair no conto do vigário. Sempre tem as pessoas desavisadas. Tem gente que a informação não chega. E isso faz parte do jogo democrático. Mas se tem a frase, né, que é atribuída ao Abraham Lincoln, que diz o seguinte, né, não é do Abraham Lincoln provavelmente, mas é uma dessas frases atribuídas, que diz que você pode enganar todos por algum tempo, ou enganar a todos por algum tempo, ou a alguns o tempo todo. Mas você não pode enganar todos o tempo todo. Pois não, João Victor Teófilo e o Barroso, hein? O que aconteceu, João? Muita gente comentando a respeito disso no fim de semana. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, divulgou uma nota no sábado na qual rebateu alguns pontos de um texto publicado pela revista inglesa The Economist. Isso aconteceu lá na quarta-feira. A publicação inglesa afirmou que a desinformação no Brasil é grande e que a democracia sofreu ataques do ex-presidente Bolsonaro, mas que o ministro Alexandre de Moraes comete alguns excessos. O texto da Economist também diz que as normas brasileiras dão muito poder e muita visibilidade aos integrantes do Supremo. Foram 2 publicações, Pitoli, da revista, mas nas redes sociais a The Economist fez ao menos 13 publicações reforçando diferentes pontos dessas entrevistas. Em um deles, a Economist diz que Bolsonaro, um agitador de extrema-direita, supostamente planejou um golpe para permanecer no poder após perder a eleição em 2022. Mas a democracia brasileira também tem outro problema: juízes com poder excessivo. A revista lista as ameaças à democracia feitas por apoiadores do ex-presidente, como os ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos 3 poderes, em Brasília, a tentativa de explodir uma bomba no aeroporto da capital federal na véspera do Natal de 2022 e o plano para assassinar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, conforme apontado pela investigação da Polícia Federal. A The Economist afirma, porém, que Bolsonaro deveria ser julgado pelo plenário do STF, composto por todos os 11 ministros e não pela primeira turma, formada por 5 magistrados, incluindo Moraes. Bom, vamos então à nota do presidente do Supremo Tribunal Federal respondendo aí essa matéria ou essas matérias da The Economist. Abre aspas. Acerca da matéria Brazil Supreme Court is on Trial, venho esclarecer... Porra, João, pera um pouquinho, como é que é? Pera. Isso aí ia dar um nó na minha língua, bicho. Isso ia levar 1h30 para conseguir reproduzir essa fala. Ô, João, sem esnobar, filho. Sem esnobar, João.
Trago de novo. Não, João, você foi. Nós somos da Bela Vista, João. É muito rápido o jeito que você falou. Brincadeira, João, desculpa, querido. O João tenta ser sério, eu vou lá. Abre aspas. A seca da matéria Brazil Supreme Court is on Trial vem esclarecer alguns pontos. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, embora não todas. Entre elas se incluem a invasão das sedes dos 3 poderes da República por uma multidão insuflada por extremistas, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito, tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília e tentativa de explosão de uma bomba no Supremo Tribunal Federal. E, claro, uma alegada tentativa de golpe com um plano de assassinato do presidente, do vice-presidente e de um ministro do tribunal. Os responsáveis estão sendo processados criminalmente com o devido processo legal, como reconhece a matéria. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. A pesquisa Datafolha mais recente revela que, somados os que confiam muito, 24%, e os que confiam um pouco, 35%, no Supremo Tribunal Federal, a maioria confirma no tribunal. Não existe uma crise de confiança. As chamadas decisões individuais ou monocráticas foram posteriormente ratificadas pelos demais juízes. O X, ex-Twitter, foi suspenso do Brasil por haver retirado seus representantes legais do país e não em razão de qualquer conteúdo publicado. E assim que voltou a ter representante, foi restabelecido. Todas as decisões de remoção de conteúdo foram devidamente motivadas e envolviam crime, investigação à prática de crime ou preparação de golpe de Estado. O presidente do tribunal nunca disse que a corte derrotou Bolsonaro. Foram os eleitores. Um outro ponto. A regra de procedimento penal em vigor no tribunal é a de que ações penais contra altas autoridades seja julgada por uma das 2 turmas do tribunal e não pelo plenário. Mudar isso é que seria excepcional. Quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo ex-presidente. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspeição, bastaria o réu atacar o tribunal para não poder ser julgado. O ministro Alexandre de Moraes cumpre com empenho e coragem o seu papel com o apoio do tribunal e não individualmente. O enfoque dado à matéria corresponde mais à narrativa dos que tentaram o golpe de Estado do que ao fato real de que o Brasil vive uma democracia plena, com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Fecha aspas, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Obrigado, João. Olavo, se o João trouxesse passo a passo, linha a linha, a matéria, a gente teria aqui um programa inteiro para comentar. Um programa inteiro para comentar. O que não é dito na matéria, e certamente não traria a matéria esse conteúdo, é que, depois dessa fala desastrosa do ministro Luiz Roberto Barroso, do derrotamos o bolsonarismo, aliás, o vídeo está aí, não é, Edson? Do derrotamos o bolsonarismo, acho que é importante, né? Depois dessa fala do Barroso, no final de semana seguinte, o episódio do aeroporto de Roma, na nítida tentativa de criar uma cortina de fumaça para livrar Barroso das consequências da sua fala. Tamanha a gravidade do problema gerado por Barroso, do ponto de vista, né, da sua opinião colocada, o ministro do Supremo assumir que derrotamos o bolsonarismo, e ele acaba usando de um jogo de palavras que, para mim, né, não deveria e não caberia na boca de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, eu não disse derrotamos Bolsonaro, eu disse derrotamos o bolsonarismo. Ministro, é mais ou menos o que o senhor fez em Oxford, quando o senhor foi corrigido por 2 corajosos brasileiros, quando o senhor disse, e lá no meu país eles querem cédula, de novo votar em cédula, no retrocesso. Não, nós não queremos votar na cédula, nós queremos uma urna que imprima o voto para simples conferência e contagem pública posterior. Só isso. Então veja, quem lida com a mentira do jeito que o senhor lida, quem joga com as palavras do jeito que o senhor joga,
e naquele momento que o senhor diz, vencemos, derrotamos o bolsonarismo, foi necessário criar-se toda aquela situação no aeroporto de Roma, isso mostra muito provavelmente o tamanho do problema que o senhor teria se não tivesse ponta de lança fazendo o que fez em Roma, complicando a vida de uma família, fazendo tudo o que a gente já sabe que fez, busca e apreensão, telefones, computadores, vida, né, acabando, né, tendo uma vida destruída por uma ação de um ministro do Supremo, uma família aqui do interior paulista, tudo por conta do derrotamos o bolsonarismo. Agora, jogar com palavras... Deixa eu ver, o Edson, ele falou o que naquele momento, naquele evento da União Nacional dos Estudantes? Deixa eu ver, Edson. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo, para permitir a democracia e a manifestação livre de todas. Olha só, olha como mente esse cidadão. Olha como mente esse cidadão. Nós derrotamos a censura. Vocês derrotaram a censura? E a decisão tomada pelo seu par Alexandre de Moraes, corroborada por Carmen Lúcia, até segunda-feira pode, censurando aquele documentário da Brasil Paralelo. Isso não é censura? E a censura prévia estabelecida nas redes sociais, quando os senhores retiram publicações ou proíbem manifestações em redes sociais? E quando de um grupo de WhatsApp, né, a reação de um integrante de um grupo de WhatsApp, com um emoji, cada um fala de um jeito, né? E aí, a partir de então, suspensão da conta, bloqueio de contas bancárias, de empresários que se manifestavam num grupo de WhatsApp. O nome disso não é censura? Percebe como tem jogo de palavras? E colocaram um cidadão preso, 6 meses detido, 10 dias numa solitária, acusando-o do que ele não fez, como Felipe Martins. E um homem que morre na cadeia como Clezão, que os senhores não atenderam o pedido de soltura, prisão domiciliar para tratamento do Clezão. Isso não é tortura? Então veja, jogar com as palavras como joga Luiz Roberto Barroso, mostra para mim que lidar com a mentira é uma habilidade que ele tem. É uma habilidade que ele tem. Porque eu falo o que eu quiser, depois eu jogo com as palavras, se precisar tem um Alexandre de Moraes para gerar o evento de Roma, e assim a gente vai levando a vida. Agora, derrotamos a censura com censura? Derrotamos a tortura com tortura? Olavo, lida com a mentira como poucos, hein? Falta honestidade intelectual. Isso é triste vindo de um ministro do STF. Depois, uma revista com uma puxadinha de esquerda, que é a The Economist, traz um comentário do jeito que comentou, repetido 13 vezes em rede social, aí vem reclamar, né? Bom, a justiça brasileira está longe, o STF, o órgão máximo da justiça brasileira, um tribunal importantíssimo, que deveria trazer regras de direito para todos que estão sob o seu comando, desembargadores, magistrados, não é mais capaz de produzir justiça. Barroso dizer que o STF é respeitado no Brasil, mas tem uma pesquisa que foi aqui, que de 15 de abril, quase metade dos brasileiros não confia no STF. Peraí, nós estamos falando de um país que não confia na justiça. Um tribunal que ressuscitou a censura. A censura era morta, inclusive na Constituição de 88. O STF ressuscita a censura. Agora, nós comentamos aqui na semana passada, importantíssimo, as negativas de extradição de Oswaldo Eustáquio, as negativas dos Estados Unidos, do Alan dos Santos, do Alan dos Santos, a matéria do Economist, o estudo da lei Magnitsky. Está aí, o mundo está reconhecendo no Brasil a ausência da justiça, o enviesamento de um tribunal.
censura, Pitoli, lembra que os presos de 8 de janeiro, quando colocados em prisão domiciliar, são proibidos de falar, são proibidos de ter rede social. O que aconteceu... Bom, enfim, não reclame que o STF, na sua presidência, ou naqueles que se colocam mais em evidência, não reclame da reação internacional. É um ponto que nós conversamos aqui há muitos meses atrás. A evidência de Alexandre de Moraes na prática da censura, nas penas exacerbadas, de Barroso, aquele cara que aceita, que endossa, de Gilmar Mendes, que muda de opinião em Portugal, diz que não houve a tentativa de golpe, vem para o Brasil. Então esses que se tornam, que se colocam em evidência na prática, e outros tantos que, como o Pitoli disse, teria que passar a manhã toda comentando, são aqueles que cairão primeiro, pela prática da injustiça. Amigo ouvinte, haverá o tempo, chegará o tempo em que essas práticas serão revistas por serem absurdas, em intimar somente testemunhas de acusação e não de defesa. Onde é isso? Que mundo é esse? Haverá o tempo que isso será revisto. Tempo esse em que a justiça no Brasil será restabelecida, possivelmente depois da eleição de 26. Olavo, quando a gente fala hoje de Supremo Tribunal Federal, a gente sabe que aquilo ali é um time. Pode ter um que diverge, né, outro que começa a criar, como disse o presidente Bolsonaro no evento dos advogados de direita do Brasil, o Fux, que cria uma fissura. O que o Fux está criando é uma fissura. E a traz a vulnerabilidade, né, dessa sustentação, desses que estão, né, vivendo dessa narrativa do golpe. Né, eles precisam sustentar a narrativa do golpe para cumprir com a missão que é prender o presidente Bolsonaro. Aliás, o João, prepara para mim informações do presidente, audiência cobrando, atualização sobre o presidente, tem vídeo com o Edson, né, tem a foto publicada aí ao longo do final de semana, acho que é importante a gente tratar desse assunto. Veja, nós sabemos o objetivo dessa turma. O objetivo da turma é prender o presidente Bolsonaro para destruir a direita no Brasil, o conservadorismo do Brasil e devolver o Brasil ao sistema. Mas o Brasil não está na mão do sistema? Ainda não. Né? Lula não é o sistema. Lula é necessário para que o sistema volte. Eles querem, de qualquer forma, que o sistema volte a governar o Brasil em 2027. Vamos lá. Soube eu, e certamente você também deve ter acompanhado, que Romeu Zema se encontrou com Michel Temer. Assim como Tarcísio já se encontrou com Michel Temer. Essa turma indo beijar a mão de quem aparentemente está fora do jogo. Só que não. Você vai se lembrar, diversas vezes aqui nessa rádio, eu já disse que a estrutura do poder no Brasil, ela é composta por Michel Temer, Gilberto Kassab e Alexandre de Moraes. Eu já disse isso aqui mais de uma vez. E muitas vezes, Olavo, em conversas reservadas, em encontros, em reuniões, por onde eu passo, e trato dessa forma, a primeira reação é: Michel Temer? Aquela cara de desconfiança. Pitoli está viajando. Michel Temer? Sim. Por que Romeu Zema, Tarcísio, Caiado vão beijar a mão do Michel Temer? Me digam o motivo. E se você me disser, Bolsonaro também beijou a mão do Michel Temer, o jogo é jogado. O jogo é jogado. Só que, quando eu digo agora, olhando para 2026, Zema, Tarcísio e Caiado beijarem a mão de Michel Temer, é, sem dúvida alguma, um caminho, triste caminho, para a volta do sistema ao poder. Como assim, Pitoli? Vamos lá, me perdoe se me estendendo o comentário, mas é necessário. Em 2018, quem era para ser o presidente eleito? Geraldo Alckmin. É por isso que estava todo mundo com Alckmin.
É por isso que aquele que governou São Paulo por mais tempo na história, né, se colocava como candidato de todos os partidos, tinha um latifúndio de tempo de rádio e televisão, porque era dele. Lula estava preso, tiraram Lula da jogada em 2018. Alckmin disputaria com Fernando Haddad ou qualquer outro. Estava na mão do sistema, amigo. Tanto é que parte desse sistema contrata inclusive um hacker, você já sabe de toda a história, para que, se alguém tentasse atrapalhar, como atrapalhou, que fosse tirado de cena. Ou através de algo que pudesse ter sido descoberto pelo hacker, e então chantageado deixaria de disputar, estou falando do Bolsonaro, mas já que não tinha nada, hackearam também, meses antes do ataque em Juiz de Fora, um esquizofrênico, uma pessoa que sofre de esquizofrenia, provocado, motivado para então atentar contra a vida daquele candidato, que derrubaria o sistema, sem tempo de rádio e televisão, sem coligação, sem se vender, sem se entregar, sem nada para prejudicar ou chantagear. Nome dele, Bolsonaro. Pô, Bolsonaro furou a bolha, quebrou o esquema, era tudo o que o Brasil lutava naquele momento, que era anti-PT, contra Lula, contra a corrupção. E Alckmin faz 5% dos votos. Tanto é que em 2022 precisam tirar Lula da cadeia, precisa ser Lula o candidato, porque Alckmin, como é que sairia de 5% para 51% dos votos? Alguém pode me dizer? Alckmin, que passa 4 anos no ostracismo, sem representatividade, nada relevante para contar ao longo de 4 anos. De 18 a 22. Como esse cara sai de 5% para 51%, que era o que precisava para vencer, foi o que Lula teve. Não vai dar. Tira Lula da cadeia. Lula sai da cadeia, disputa a eleição em 2022 e vence. Necessária a atitude destes para então preparar o caminho para 2026. Só que no caminho para 2026... nós temos um homem que hoje está se recuperando de uma cirurgia e que está mais forte do que nunca. Por onde passa no Brasil, arrasta multidões. Por onde passa no Brasil, tem alguém o esperando, com uma bandeira do Brasil, com uma família reunida e com palavras de incentivo e de apoio. Ou seja, porra, esse cara, esse Bolsonaro sobrevive a tudo isso, a uma facada, a uma pandemia... né? As consequências da pandemia, a uma guerra Rússia e Ucrânia, esse cara sobrevive, e a isso tudo sobrevive. Então nós precisamos criar uma situação para que em 2026 ele não exista. Por quê? Muito provavelmente, hipoteticamente, supostamente, como eles gostam de tratar e usar os termos, nós precisamos entregar o Brasil para o PT saqueá-lo durante 4 anos, que é o que acontece hoje. Está aí os Correios. Está aí os Correios, está aí o quê? Previ, o que você quer? O que você quer que a gente trate aqui? O Brasil está sendo saqueado agora, mas faz parte do plano, para então, com o Bolsonaro preso, condenado, sabe Deus o quê, não disputar a eleição, o sistema voltar ao poder em 27. Pô, está desenhado, gente. Está desenhado. Só que tudo isso para te falar o quê? Eles precisam que a mais alta corte do Brasil seja uma corte política. Porque se for uma corte meramente técnica, constitucional e, acima de tudo, justa, nada disso deveria estar acontecendo. Nada disso deveria estar acontecendo. E o que nós temos, Olavo, para finalizar o meu comentário? Nós temos, então, uma corte que precisa decidir politicamente, porque o interesse destes vai além da Constituição que juraram defender. O interesse destes vai para que o sistema volte ao poder. Sistema esse comandado, infelizmente, por 3 pessoas que já citei aqui: Temer, Kassab e Moraes. Porque eles precisam desses pilares. E para você que vira, faz beicinho, faz carinha de nojo para Michel Temer, está mais vivo do que nunca. E recebendo esses que são a alternativa ao Bolsonaro. Cuidado, hein? Fala, Olavo. O risco que o Pitoli coloca de Tarcísio presidente, adivinha quem fica governador do estado de São Paulo? Kassab já se manifestou. A volta do sistema é pior
do que o que nós vemos hoje no governo Lula. Hoje é só um saque, né? Vamos saquear. Hoje o que está acontecendo no Brasil é o PT, sabe xepa, fim de feira? Sabe o fim de feira? Ih, caiu uma laranja ali. Ih, o pastel tá mais barato que agora tá frio. Não tá assim, quer dizer, pega aquele pastel geladinho ali que você paga mais barato. É o que o PT tá fazendo com o Brasil hoje. Mas tá no acordo. Não vejo outra. Como é que eu faço? Eu tiro o Lula da cadeia, condenado em 4 instâncias, e eu tiro o cara da cadeia? Tira, Fachin. A gente precisa do Lula para disputar a eleição, porque o Alckmin é o zero à esquerda. Esse inútil é um zero à esquerda. Ele com 5% dos votos não vai fazer nada. Ele não vai chegar nem a 5%. No ostracismo que vivia, ou que viveu de 18 a 22. Tira Lula da cadeia. Ah, mas agora os caras vão querer voltar à cena do crime. Deixa voltar. Em 26 a gente assume. E outra, até 26 a gente já enterra o Bolsonaro, né, do ponto de vista político, e a gente resolve essa questão. E Bolsonaro, como uma fênix, vai ressurgindo, vai renascendo e vai sobrevivendo e vai se fortalecendo e fica 12 horas numa mesa de cirurgia e mais vivo do que nunca está, politicamente falando, Olavo. E aí entra uma corte e vira uma corte política. O establishment. Esse establishment que nós conversamos aqui quase todo dia, né? Pitoli, o nosso papel de eleitor em 2026 é determinante para o futuro do nosso país. Imaginar centrão, imaginar que não vai acontecer, não vai acontecer. E nossos olhos também não saem, e nossa fala de defesa também não sai de Bolsonaro, presidente. E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Já se inscreva no canal, deixe o seu comentário, seu like, compartilhe esse vídeo com muito mais amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.